pé, estarei falando a respeito da palavra de Deus. Logo estarei anunciando os visitantes que estão nos honrando na sua presença nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia, o livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 2. Louvado seja Deus. Estarei lendo, os irmãos, assim possam estar acompanhando. A palavra do Senhor nos diz, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo passado um ano, no tempo em que saem os reis para a guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele e toda a Israel a destruir os amonitas e puseram cerco a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama na hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que estava banhando, a qual era muito formosa. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, deixei para anunciar nesta hora, devido à oportunidade também. Está nos visitando esta noite nosso irmão Anderson, da Igreja Batista, também está conosco. Danilo, peço que os nomes que eu falei fiquem em pé, servos de Deus. Também está conosco Marcos, Pires e Vitor, da Assembleia de Deus do Belém do Jockey Clube. Como que a Igreja do Monteiro Garcia quer receber cada um desses irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqueles que estão próximos, cumprimentos. Isso é uma alegria ver você aqui, a tua presença para nós é um prazer. Queremos que você volte outra vez de todo de Deus. Foi bom conhecer você, foi bom conhecer você, foi bom conhecer você. A minha vida, Jesus já me colocou, eu posso te salvar, minha paz, Senhor. A minha vida, Jesus já me colocou, eu posso te salvar, minha paz, Senhor. Sei que me ama de todo o coração, mostra o teu sorriso e abre a minha mão. Sei que tu me ama de todo o coração, coloca o meu nome na tua oração. Glórias a Deus. Que surpresa, Marcos. Falou que via e veio mesmo. Deus abençoe a tua vida e a vida da sua família, meu filho. É mais um capricorniano. Mais um que fala o amor de Deus. Marcos, eu lembro algo de você lá na Capricórnio que me marcou, uma palavra que você disse. Eu estava evangelizando uma pessoa no portão da igreja, não, no portão da fábrica. E ali houve uma discussão, né? Claro, né? Os teimosos, né? E ali na hora que eu entrei, eu dizendo que Jesus era antes que Maria, dizendo que Jesus era o verbo, estava mostrando o verbo na palavra. E quando nós fomos entrar, Marcos estava ali no portão, aí a pessoa foi entrar, olhou para o Marcos e falou assim: Maria é antes ou depois de Jesus? Aí o Marcos ali, sem esperar, falou assim: como que ele poderia ser depois se ele era antes? Confirmando a palavra de Deus ali. Então que Deus continue usando o servo de Deus ali naquele lugar. Meus irmãos, a palavra do Senhor deixa claro para mim e para você que o nosso inimigo, ele não é aquele que trabalha lá no teu trabalho, não é aquele que está no meu trabalho, está na escola, na faculdade. O inimigo da minha alma e da sua alma, o nosso
nosso adversário, assim a Bíblia diz. Ele está lutando contra as nossas vidas, tentando trazer desânimo, tristeza, angústia, depressão e oferecendo os pratos, chamado pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Pecou, transgrediu a lei. Pecou, precisa de um cordeiro para ser sacrificado. Mas eu louvo a Deus que esta igreja já tem um cordeiro, o nome dele é Jesus. Aonde o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha que interessante que a palavra vai nos dizer. Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando um vacilo seu, uma porta mal fechada, um pensamento, um olhar, um desejo que está no teu coração, que pode chegar ao teu coração, que não é o desejo de Deus para a tua vida. Ele está esperando e pensa em um ser que tem tempo. O tempo dele é curto, mas pense no ser. Ele tem tempo para te assistir, ele tem tempo para olhar um vacilo seu, uma brecha que você dá. Ele vai entrar e tem a certeza de algo, é para te destruir. Ah, mas o diabo também lança nas drogas, nas bebidas, na prostituição, para envergonhar a imagem e semelhança de Deus, para escravizar aquelas almas. Não. O diabo, ele não quer brincar com o cristão. O diabo não quer brincar com famílias. O diabo ele quer matar, roubar e destruir. Porém, é uma facilidade que uma pessoa tem. É uma brecha que uma pessoa tem, ele vai entrar para poder matar. E esses, agora eu falei, que o diabo está de uma forma escravizando eles em algum pecado, em algum ato ilícito, a qual o Senhor não se agrada. Quem são esses? Esses são pessoas que o diabo quer também tirar suas vidas. Porém, ainda existe uma igreja que dobra o joelho, seja na madrugada, seja no horário do culto, seja no dia a dia. Ainda há homens e mulheres que estão orando por essas vidas que não têm Cristo. A vontade dele é matar, mas ele não tem a permissão. Aquele teu filho, tua filha, aquela pessoa que está afastada dentro da tua casa, o diabo quer matar. Mas quando os seus joelhos estiverem dobrados, ele está dando uma garantia de vida para eles poderem ouvir o Evangelho, assim como nós ouvimos um dia. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o nosso adversário. Ele se opõe contra mim e contra você. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 59:1: o que nos separa de Deus é um abismo chamado pecado. Ele quer trazer pecado na igreja, para aqueles que servem a Deus. Ele quer trazer algo para tirar a tua atenção, para tirar o teu foco. E ele vai usar de tudo na tua vida, seja de dentro de casa, seja no trabalho, como eu disse. Ele vai usar de tudo e de todos que for necessário para tirar você do propósito de Deus para a tua vida. Só que se a igreja entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a orientação que Deus dá para o homem ele não vai errar, porque a Bíblia tem passagem, histórias, versículos que nós vamos entender que Deus está nos orientando a tomar outras decisões. Porque em uma certa vez pessoas tomaram decisões sem orientar com Deus e se deram mal. Então a Bíblia está aqui para que eu possa me dobrar, para que eu possa meditar nela e tirar dela aquilo que eu preciso para viver uma vida agradando e fazendo querer a vontade de Deus. A Bíblia ela é nada mais e nada menos do que um manual para aquele que quer fazer a vontade de Deus. O pastor pregou algo no púlpito, está na palavra. Cantaram algo em uma igreja que você foi, está na palavra. Ensinaram algo para mim esta noite, esta manhã, está na palavra. Não importa o cargo eclesiástico da pessoa, seja um pastor, seja um bispo, seja um padre. O que importa para a igreja atual de hoje é se está conforme a palavra de Deus. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza que a palavra de Deus deixou bem
Só que em outro ponto vai dizer que aquele que não dizer que é, aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. Porém, o confesso em Cristo, ele não permite que o pecado escravize, mas a oração diária que ele faz, ele vai se apresentar a Deus. E você orando a Deus sem duas caras, tá? Sem duas caras. Com Jesus não. Para mim tem como se apresentar com duas caras, para um amigo, para um conhecido, para a esposa, para o esposo. Tem como você querer ser duas caras, mas para Deus não tem como. Ele conhece tão íntimo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, quando nós fechamos o nosso quarto, a nossa casa de oração, nós entramos na presença de Deus, nós oramos, o Espírito Santo vai me mostrar algo, a qual eu cometi no dia de hoje, que aquilo me entristeceu a Deus porque a palavra não concorda. Eu vou buscar o perdão de Deus. E como que nós vamos saber se Deus perdoou ou não? Pelos frutos. O Senhor te perdoou. Então o que faz você diferente do que esses são no mundo? Você é um pecador, confesso. Você é um pecador lavado. Você é um pecador que confessou e aceitou Jesus como Salvador. Você caminhando neste mundo, muitas das vezes, alguma sujeirinha vai querer sujar as suas vestes, mas você entrando na oração, na intimidade com Deus, você vai apresentar para Ele. E Ele vai mostrar para você, de acordo com a palavra, o que você tem que fazer, a orientação que você tem que tomar. E o que eu li com os irmãos em 2 Samuel, a palavra vai nos dizer bem claro que desde o Éden o diabo tenta destruir o plano chamado família. Desde o Éden o diabo tenta destruir homens, mulheres, casais, famílias, jovens, adolescentes, criança que ainda nem nasceu. Como assim? Assim foi com Jesus, assim foi com Moisés. Perseguiram eles até mesmo antes deles nascerem. Porém, mas se Deus tem um propósito em uma vida, e o inferno, igreja, se o inferno se levantar com potestade, com hostes malignas, o que são isso? Anjos ou seres espirituais que um dia se levantaram contra Deus, perderam seus corpos celestes, viraram espírito, precisando hoje de habitar em corpos para ali fazerem obras que desagradam a Deus. Demônios é o nome deles. Alguns dizem que eles têm nome, mas não. Igreja, a Bíblia não concorda com isso. O que eu e você temos que fazer é entender que a nossa guerra, ela é espiritual, e as ferramentas que nós precisamos, elas são também espirituais. Efésios 6, a partir do versículo número 10, vai dizer que as nossas ferramentas são espirituais. E como está a tua armadura espiritual esta noite? Como está a espada, o capacete? Como estamos nós preparados para o dia da batalha? E o diabo, pastor Raimundo, não pede licença para entrar. Quando menos perceber que a brecha que deu, ele já entrou e já fez moradia. Mas nós nos revestimos do poder de Deus, da palavra do Senhor, do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Tenha certeza que o diabo ele pode até querer tocar, mas sem a permissão de Deus não. Se Deus permitir, é porque Ele sabe que dentro de você há um adorador. E o adorador, ele não negocia com o mundo. O adorador, ele não quer questionar Deus das dificuldades que surgem. O adorador, ele apenas se coloca na posição de adorador. O adorador só. Muitas das vezes eu disse alguns testemunhos da minha vida para os irmãos. Muitas das vezes é tantos questionamentos que nós nos colocamos de joelho. Lembramos que nós somos adoradores, o que nós fazemos, apenas adoramos, não questionamos, não perguntamos, por que não pode ser assim, não pode ser dessa maneira, não pode ser do meu jeito, porque tem que ser do jeito de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, e aconteceu que tendo passado um ano que os reis saíram para a guerra. Os reis saíram para a guerra. A Bíblia vai pontuar que saíram todos. Eu fui pesquisar o que era esse todos, o que restaram do reino. O reino não pode ficar sozinho. Os guardas do palácio, aqueles que trabalhavam no reino, mas o grande exército de Davi saiu para a guerra. Só que Davi, ele sempre saía na frente para batalhar as
Israel. Davi ia à frente. E o interessante, se você for ver, que todas as batalhas que Davi vai, Deus ele vai diante de Davi. Todas as batalhas que ele pede direção a Deus, melhor dizendo, ele vai adiante. Mas esse dia Davi não quis ir para a guerra. Davi quis ficar em casa. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Que ele fica em casa. Ele despede o seu comandante também para ir junto. Versículo 2. E aconteceu que, levantando Davi da sua cama na hora tarde, Davi levantou aí, vou supor os irmãos, vou chutar um horário, meio-dia em diante, começa o horário da tarde, e por volta de 2 horas, Davi deve ter se levantado da sua cama. Davi deve ter, trazendo para mim, para você nos dias de hoje, nós não precisamos ensaiar muito. Você vai entender que se Davi acordou tarde, é porque logo no dia anterior, na noite anterior, Davi foi dormir tarde. Davi dormiu tarde e Davi acordou tarde. Quem acorda tarde, neste ponto de vista que a Bíblia está nos dizendo, tem tempo. Tempo tanto à noite para dormir, quanto tempo para acordar durante a tarde. Só que Davi tem tempo para quê? Tempo para pecar. Quando nós deixamos de fazer algo para Deus, quando deixamos de sacrificar o nosso corpo para buscar a vontade e o querer de Deus, nós temos brecha para o inimigo trabalhar. E o inimigo estava esperando a hora de atacar. O inimigo estava esperando a hora de agir. Ele queria agir de uma forma. Davi, escolhido por Deus, em 1 Samuel capítulo 16, Deus vai dizer a Samuel: vai na casa de Jessé, e ali eu vou te mostrar alguém que você vai ungir para ser rei de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Samuel ele vai orientar a Deus, vai falar: Senhor, se Saul souber que eu for, se Saul ficar sabendo que eu vou consagrar um futuro rei para Israel, com certeza Saul irá me matar. Saul estava desorientado no capítulo 16, os irmãos vão ver isso. Aí Deus, olha o que ele fala para Samuel: Samuel, diz para Saul, se perguntar, que você vai à casa de Jessé para sacrificar-me. Deus, ele usa estratégia para poder orientar o profeta Samuel. Deus, eu quero dizer à igreja no dia de hoje, Deus, ele orienta eu e você para termos estratégia para poder trabalhar, fazendo sempre o querer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes nós buscamos muito em fazer o nosso querer, a nossa vontade, e buscamos depois o querer a vontade de Deus. Depois que as decisões foram tomadas, depois que o meu eu falou mais alto do que a vontade de Deus, eu vou pedir orientação a Deus. Está errado. É muita frustração que aqueles que servem a Deus estão passando por querer saber a vontade de Deus depois que fizeram a sua própria vontade. Ele vai, Deus orienta o profeta para fazer conforme aquilo, para que Saul não soubesse. Deus, através do profeta Samuel, unge a Davi diante dos seus irmãos. Deus honra a Davi diante dos seus irmãos. E até ali o texto vai nos dizer que Saul e Davi não tinham se encontrado, mas ainda no capítulo 16 vai dizer ainda que eles irão se ver pela primeira vez. E que vez é essa? A Bíblia vai dizer que um espírito está perturbando Saul, por causa que ele estava desobedecendo, por causa que ele estava fazendo a vontade dele. Ele não estava querendo saber a vontade de Deus. Muitas das vezes, Deus permite acontecer muitas coisas em nossas vidas, porque nós queremos agradar A, agradar B, agradar C, e nós não queremos fazer a vontade de Deus. Mas é fulano, para dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, não importa quem seja, o que eu e você temos que fazer, está no propósito de Deus para a minha vida, vou ajudar. Está no propósito de Deus para a minha vida, eu vou fazer. Está no propósito de Deus para a minha vida, eu andarei do lado. Se não está, não deve andar. Se não está, não deve fazer. Se não está, não deve estender as mãos, porque logo é você que está fora do propósito de Deus. Mas antes de querer fazer algo, peça para Deus orientação. A palavra do Senhor vai nos dizer que um espírito perturba a Saul. O que a gente tem que entender? Que neste momento, quando Davi encontra Saul pela primeira vez, é para ele cantar, para ele tocar. Ele vai tocar, ele vai usar aquilo que ele sabe. E o espírito logo sai dali. E Saul volta a estar bom.
O Espírito de Deus, através daqueles que buscam a querer adorar a Deus. O Espírito Santo, ele se agrada e ele faz não somente morada, mas ajuda no dia a dia. O que eu quero dizer aos irmãos lá na tua casa: tome cuidado com aquilo que você assiste, ou tome cuidado com aquilo que você ouve. Ouve hinos que vai fazer a tua alma ser alimentada pela palavra de Deus. Ouve louvores aonde você vai se alegrar dentro da tua casa, no ambiente familiar. Aquilo vai trazer para você paz, um gozo a qual o Senhor quer dar para você. Só que ali, o que acontece? Ele já tinha saído do propósito de Deus. Saul, no capítulo 16, 1 Samuel, versículo 1, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, por que você ainda se importa com Saul, tendo eu rejeitado? Muitos estão seguindo até um cristianismo, muitos estão seguindo um achar que está querendo fazer a vontade de Deus, mas ele estava vivendo, ele não estava morto, mas Deus já tinha reprovado ele. Muitos estão sendo reprovados por Deus para querer ser aprovado pela sociedade, ou ser aprovado por pessoas. Não, seja aprovado por Deus, porque onde você for e aonde você estiver, com certeza, antes de você colocar a planta no teu pé, Deus, ele se faz presente, porque você tem ainda continuado sendo fiel a Ele. O propósito de Deus para as nossas vidas são as bênçãos dele, sim, mas estão ligadas com a nossa fidelidade. Nós não sendo fiel a Deus, nós não sendo fiel a Jesus, as promessas de Deus, elas serão canceladas sobre as nossas vidas. O que eu posso dizer? Contar a história e dizer que Deus abençoa quem está no pecado. Contar a história e dizer que Deus, ele age na vida daquele que está vivendo no pecado. Não, Deus não faz isso, mas Deus nos ensina que nós temos que dar um passo. Davi, no versículo 2 em diante, Davi tem tempo para pecar. Davi olha através do desejo. Davi deixa brotar no coração dele, chama um soldado para que vá e pergunta quem é ela. Só que a Bíblia vai nos dizer que o soldado olha para Davi e diz para Davi: é esposa de Urias, então serve. E onde estava Urias? Na guerra, batalhando não somente por Israel, mas batalhando para trazer paz para Davi, para a nação de Israel. Davi vai chamar ele. Davi traz ela para dentro, pede para chamar ela. Davi traz ela para ser concebida por ele. E a Bíblia vai nos dizer a partir do versículo 4: Davi então enviou um mensageiro. Versículo 5: ele concebeu a mulher, e o resultado do pecado pode dizer que ela fica grávida. Só que tudo isso pelo desejo que começou no olhar. A igreja tem que entender nos dias de hoje: não é apenas ir ao culto, não é apenas dizimar, ofertar, não é apenas fazer parte da ceia. Se o teu olhar, ele não agrada a Deus, o teu olhar tem sido um olhar que desagrada a Deus, o pensamento que está no teu coração, ou através daquilo que você deseja, não agrada a Deus, nós temos que entender que isso tem que ser tirado de nós, isso tem que ser arrancado de nós. Mas tenha certeza de algo: vai doer, porque está ligado com o pecado que sacia o desejo da carne. E tudo que está ligado com o desejo da carne desagrada a Deus. Então vai doer. Vai doer para você que estava viciado numa bebida alcoólica, largar. Vai doer para aquele que estava frequentando lugares indevidos. Vai doer para você largar qualquer tipo de pecado que desagrada a Deus. Vai doer, porque está ligado com a tua carne. Só que Deus, ele tem bênção para aqueles que desejam fazer o querer e a vontade dele. O que acontece? Davi esconde o pecado. A Bíblia vai dizer que a criança não vive, Davi chora, Davi entrega a Deus. Só que ele esconde e vai passar por volta, pastor Ademir, um ano. Ele sendo Davi, ele sendo rei, mas escondendo o pecado. Ele manda matar o esposo dela. Ele vai dizer a Joabe, capitão dos exércitos de Davi, para que quando a batalha estivesse de frente, exército contra exército,
nesta guerra, naquele momento. E ele sendo abandonado, ele é morto. Mas Davi toma. Davi é bondoso, coração cheio de amor. Você vai ver que Davi é bondoso. No 2 Samuel, capítulo de número 9, ele usa de misericórdia por aqueles que estavam vivos ainda na casa de Saul. Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido, mas ainda tinha um neto de Saul, o filho de Jonatas. E ele vai pegar este aleijado, Mefibosete. Ele vai pegar ele e trazer para casa. Davi é bom. 2 Samuel capítulo 9, coração generoso. 2 Samuel capítulo 10, a Bíblia vai nos dizer que Deus concede muitas vitórias a ele. E no capítulo 11 ele cai em pecado. Sempre quando estamos em um momento onde pessoas estão nos vendo, eu não digo um altar, mas eu digo aonde você, em um momento que você está sendo assistido, seja na família, seja no trabalho, seja onde você for, aquele momento é o momento que você tem que tomar mais cuidado, porque é nesse momento o diabo vai mostrar para você que você pode ser alguém e ele puxar o tapete. Este momento é o momento que quando você vai achar ninguém te toca, o diabo te toca, ele te toca para destruir. A palavra do Senhor vai dizer, capítulo 11 de 2 Samuel, Davi cai em pecado, Davi esconde o pecado, mas não em nenhum momento esconde de Deus. Davi, ele esconde o pecado, sendo quem ele era, continuando sendo quem ele era. Vou trazer para os dias de hoje, não vou usar a igreja, vamos usar o público. Nós usamos muito referência, vamos usar nós. O pastor cai em adultério, esconde o adultério, mente para a esposa, mostra ser amoroso, porém ele continua tendo uma vida de pastor, continua trabalhando, continua agindo, continua fazendo, mas todavia dos olhos do homem Davi poderia esconder, ou algum homem que lá soubesse não teria coragem de chegar em Davi e falar, mas todavia Deus estava vendo o que Davi tinha feito e cometido. Davi, e a conta iria chegar como chegou. A Bíblia vai nos relatar que nenhum homem tinha coragem de falar para Davi o pecado que ele estava vivendo. Só que a Bíblia vai dizer ainda que existe, assim como nos dias de hoje, existem homens e existem mulheres que não se vendem, homens e mulheres que não têm mensagem aonde vai passar a mão sobre o pecador, mas antes tem mensagem enviada do próprio Deus para alertar o pecador, para se levantar, entregar a Jesus e ter uma vida restaurada e mudada pelo sangue que nos foi vertido na cruz do Calvário. Ainda existem pessoas que pregam o evangelho genuíno, ainda existem pessoas que não se venderam. A Bíblia vai dizer de um profeta chamado Natan. Natan estava passando por Israel. Quando Davi fica sabendo que ele está passando por lá, Davi pede para que o chame. Ele chega diante de Davi e ali ele conta uma das parábolas que estão relatadas no Velho Testamento. Ele vai falar ali sobre inveja, sobre desejo, só que ele conta em forma de parábola. Davi cai como um pombo, achando que aquilo que ele tinha cometido, já passando algum tempo, estava escondido do olhar do homem. É verdade, estava, mas todavia não estava em Deus. E ali ele relatando essa parábola, ele vai dizer, Davi vai dizer a ele: se tal pessoa comete este ato de pecado no meu reino, certamente morrerá. Certamente morrerá. Se usar de maldade, se pegar aquilo que é ilícito, se tomar algo do seu próximo para si mesmo, certamente ele irá morrer. E Natan usa desta palavra, fala: é você, Davi. Tudo isso que eu relatei, Davi, se encaixa na vida que você está levando. A Bíblia vai dizer, no Salmo de número 50, versículo 11, Davi vai dizer, Salmo 51, versículo de número 11, coloquei para nós, Deus. Davi, ele entende que o profeta falou a verdade que ele precisava ouvir. Não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me alegria, a tua salvação, e sustenta-me como um espírito voluntário. Não me tire o teu espírito. Ele vai dizer a Deus de coração: retira tudo que há em mim, retira o meu reino,
Mas você vai entender que Deus não tinha perdoado, só que ele iria colher os frutos. Davi colhe, mas todavia Deus passa por ele. O que eu quero dizer para a igreja no dia de hoje: Davi, ele é colocado como um homem, como uma mulher nos dias de hoje, que acha que o perigo nunca vai chegar em sua casa. Davi, ele viu o perigo como algo que ele poderia brincar. E hoje nós estamos vivendo em um momento onde cristãos estão brincando com a sua própria salvação. Pastor, isso é Igreja Assembleia de Deus, nesses requisitos, nesse ponto de vista, nesse pensamento, está errado, pastor. A igreja mudou, a igreja está aceitando mais coisas, a igreja está permitindo algo acontecer. Deus não está dessa maneira, você que se engana. A Bíblia vai dizer que a porta do céu ainda continua da mesma forma que era, ela continua sendo estreita. Para entrar, para passar através dela, bagagem chamada pecado, bagagem chamada renúncia, ainda não entra. Tem que deixar para trás e ter uma vida renovada em Cristo. Hoje entende, o Espírito Santo está levando vidas para que possamos buscar em Deus e querer a vontade dele. Todavia, como eu disse, Deus dava vitória a Davi, mas Davi ele pedia em oração a Deus: Davi, Senhor, eu posso ir nessa batalha? Deus dizia: vai que eu sou contigo. Senhor, posso enfrentar esses inimigos? Vai que eu sou contigo. Mas todavia, para fazer um desejo que estava em seu coração, que começou no seu olhar, ele não pediu para Deus orientação. A partir de hoje, já começamos 2024, mas busque orientação de Deus em tudo que você vai fazer. Devo andar com essa pessoa, devo conversar com essa pessoa, devo estar me relacionando com essa pessoa. No caso daqueles que irão iniciar, é de Deus, o diabo também envia. O que eu e você temos que ter um entendimento é que Deus, como ele se relacionava com Davi antes do pecado, Deus ele quer se relacionar com pessoas que são verdadeiros adoradores nos dias de hoje. Eu quero esta noite que os adoradores se coloquem em pé. Estaremos orando por esta palavra, para que o Senhor continue falando por intermédio do teu Espírito. Nós gostamos de movimento, isso é bom, eu sou o primeiro. Nós gostamos de uma palavra que venha falar de carro, de chave, de bênçãos. Isso é bom, eu também gosto. Eu ouvi palavras assim e o Senhor, ele me abençoou, porque era diretamente de Deus. Mas palavras como essa, Davi ali perto da sua família, os seus filhos levantam contra ele, porque ele fez algo que começou através do olhar. Cuidado com os seus olhares, cuidado com os